Olá, pessoal! Sejam todos vocês muito bem-vindos, bem-vindas para mais uma videoaula de História do nosso curso preparatório para o Enem. O tema da nossa videoaula de hoje será as monarquias nacionais europeias. Vamos analisar as origens da forma absolutista de governo. E então, preparados? Vamos lá! Politicamente, a crise do século XIV, ela vai ser solucionada pelas monarquias nacionais, ou seja, por um novo modelo de Estado, por um novo modelo monárquico. Quer dizer, o regime de governo ainda é a monarquia, só que agora o monarca vai ter mais poderes, poderes políticos centralizados. Esse poder político, ele se centralizou, primeiramente, para contemplar os interesses de uma nobreza. Uma nobreza, uma aristocracia que se sentia ameaçada pela eclosão das revoltas camponesas, as jaqueries. Os camponeses rebeldes estão invadindo a propriedade feudal, saqueando, pilhando, assaltando. E o senhor feudal, sozinho, ele não consegue reprimir tanta revolta. Aquele Estado feudal, aquela monarquia feudal, caracterizada pela relação sucerano-vassalo, com o poder político descentralizado, o vassalo em seu feudo tinha autoridade para criar lei, moeda, imposto, exército. Esse modelo não está funcionando. O poder descentralizado, ele não tem a autoridade suficiente, por exemplo, para reprimir as revoltas sociais e restaurar a ordem, que contemple os interesses da nobreza e, ao mesmo tempo, a autoridade necessária para promover a unificação de moedas, a unificação monetária, de pesos, padrões, medidas, que contemple a burguesia. Então, tanto para o nobre, que precisa de uma autoridade absoluta para reprimir esse camponês rebelde, tanto para a burguesia mercantil, que depende da unificação de padrões monetários para garantir um fluxo mercantil mais ágil, tanto o nobre quanto o burguês precisam de um novo modelo de Estado. E esse novo modelo de Estado tem que ser centralizado. Centralizado para garantir autoridade suficiente que reprima o camponês e restaure a propriedade da nobreza. A nobreza se sente incomodada, naturalmente, com as revoltas camponesas. A nobreza está perdendo mão de obra, a nobreza está perdendo autoridade, ela sozinha não consegue reprimir tanta revolta, por isso ela vai pedir ajuda ao Estado, ao rei. E o rei fala, olha aqui, ô nobre, eu reprimo o camponês, mas a partir de agora, somente eu vou ter poder para criar leis, moedas, impostos e exércitos. O nobre, ele vai abrir mão dos poderes que ele tinha na Idade Média, de criar leis, moedas, impostos no seu feudo, vai delegar essa autoridade para o rei passa a centralizar essas prerrogativas, e em troca, o rei reprime o camponês e reconduz o camponês para dentro do feudo, como servo. Eu reconduzi o camponês à condição de servo. Ótimo, é isso que o nobre precisa. A nobreza feudal,
atemorizada pelas rebeliões camponesas, percebeu no processo de centralização política uma alternativa para a manutenção dos seus privilégios de classe dominante, além de assegurar o controle sobre as suas respectivas propriedades. Só que para reprimir o camponês, o rei precisa de dinheiro para compor um bom exército, acabar com as revoltas e reconduzir o servo para os braços do nobre. Quem é que tem dinheiro? Um burguês. E o burguês fala aqui, o rei, eu estou precisando da sua ajuda também. De feudo para feudo aqui na Europa, eu, burguês, comerciante, mercador, sou obrigado a mudar de moeda. Sou obrigado a mudar de lei, de imposto, de peso, de medida, porque em cada feudo, mesmo morando em uma mesma monarquia, dentro dessa monarquia, desse estado feudal, de feudo para feudo, varia a moeda. De feudo para feudo, varia o peso, a medida, a lei, o imposto, o pedágio, isso tudo prejudica o comerciante. Isso dentro de um mesmo estado. Então, o peso, a medida variavam de acordo com o gosto do proprietário feudal. Isso não é bom para quem depende de comércio. Tanta variedade, a diversidade econômica, a diversidade tributária, a diversidade de pesos e medidas do mundo feudal é péssima para o burguês. É péssima para o comerciante. Então, o que o comerciante quer? O burguês fala que o rei, você está precisando de dinheiro? Fiquei sabendo. Você está precisando de dinheiro para montar um bom exército, reprimir o camponês e salvaguardar a propriedade da nobreza. Ótimo, eu tenho dinheiro. Está aqui, ó. A grana está aqui. Mas, em troca do nosso empréstimo, a gente quer o quê? Unificação dos padrões monetários. Então tem um toma lá da cá. O rei, ele vai ser procurado tanto pelo nobre, que precisa de uma autoridade absoluta para reprimir o servo rebelde, o camponês que se rebelou, e também vai ser procurado pelo burguês, que precisa dessa autoridade absoluta para impor no nosso país uma mesma moeda, uma mesma medida. Sim. Da mesma forma, a definição do processo de centralização política atendia também, em particular, os interesses da burguesia, que no contexto da ordem feudal sentia-se prejudicada pelos particularismos jurídicos e econômicos do sistema, marcada pela diversidade de moedas, pesos, medidas e leis estabelecidos nos diferentes feudos de uma mesma região. A burguesia apoiará financeiramente a constituição desse novo processo, como forma de expandir os seus negócios a partir da padronização monetária. Beleza. Tá? Então, aí você tem os componentes que politicamente vão favorecer o surgimento de um novo modelo de Estado. Pessoal, o regime de governo é o mesmo, é monarquia. Só que esse Estado monárquico, que já existia, agora ele tem autoridade plena na figura do rei. Somente ele poderá criar leis, moedas, impostos, exércitos. Os nobres continuam nobres, mas não podem mais exercer essas prerrogativas. Então, aí você diz que o poder se centraliza. Muito bem. Então, a monarquia nacional, ela foi costurada pelas necessidades dessas duas elites. A elite fundiária, aristocrática, o nobre, e a elite mercantil, o burguês. Bom, então eu tenho o centralismo político, eu eliminei o localismo político. O poder local da nobreza acabou. A nobreza tem privilégio, mas não tem mais poder político. Tá? Esse poder político, seja local, seja nacional, ele é exclusivo do rei. Não há mais o localismo político. O que você tem agora é o centralismo político. Só o rei tem poder. Todo o poder se centraliza na figura do rei. Bom, com esse poder político centralizado,
ele adquiriu moral, autoridade para instituir impostos. Com a instituição dos impostos reais, o rei captou recursos. Com esses recursos, ele pode desenvolver obras públicas, ele pode pagar os funcionários públicos, os burocratas. Tá? O burocrata é muito importante nesse momento. Burocrata, pessoal, é no sentido de gerente do Estado, funcionário do Estado, administrador do Estado. O rei não faz nada sozinho. Ele precisa de ministros, ele precisa de conselheiros, ele precisa de funcionários, de um staff, né? De um corpo burocrático. E ele precisa pagar, né, pessoal? Ninguém trabalha de graça. Então, ele precisa pagar esses funcionários do Estado, que são os burocratas. De onde vem o dinheiro para pagar o burocrata? Vem dos impostos. Muito bem. Então, o imposto real, ele é instituído, justificado para tocar obras públicas, para pagar o burocrata e para fazer expansão marítima. Ninguém faz expansão marítima se não tiver uma boa armada. Então, eu preciso de recursos que virão dos impostos reais para comprar equipamentos, contratar marujos, construir caravelas. Por isso, Portugal saiu na frente, pessoal, porque Portugal já é Estado centralizado desde o século XII. Os outros Estados centralizados na Europa só vão surgir no século XV. Muito bem. Bom, com o poder centralizado, eu também estabeleço a justiça real. Como eu falei para vocês, a nobreza perdeu o poder político de criar leis, moedas e impostos. Então, a nobreza não tem mais o poder local de criar leis. Acabou o localismo. Então, agora, quem cria a lei é o rei. Total poder para o rei. É ele quem cria a lei. Justiça real eliminou a justiça senhorial. Não existe mais justiça senhorial. Bom, um bom exército, para ser o fiel da balança desse poder do rei, tá? Rei nenhum se mantém no poder se não tiver um bom exército. Então, precisamos também de organizar uma boa armada de guerra, um bom exército, uma boa infantaria, para dar legitimidade à autoridade do rei. Então, através do exército, eu garanto a manutenção e o exercício da minha autoridade. E quem for contra, naturalmente, vai ser reprimido por esse exército. Então, a nobreza também não pode mais criar exércitos particulares. Tá? Exército agora é nacional, é o exército comandado pelo rei. Bom, esse modelo de Estado, ele é novo no sentido político, ele é moderno. A modernidade desse Estado está no centralismo político, na figura do rei. Mas, apesar de ser novo e moderno, esse Estado socialmente ainda é feudal. E aqui, cuidado, tá, pessoal? Politicamente, as monarquias nacionais representam um modelo de Estado politicamente diferente do Estado feudal, que era um Estado descentralizado. Aqui o poder é centralizado, mas do ponto de vista social, esse Estado absolutista ainda é feudal. Eu tenho uma herança do feudalismo, que é a manutenção da relação servil. A servidão foi mantida. Quer dizer, os servos que se rebelaram contra o poder da nobreza feudal foram reprimidos, graças ao exército organizado pelo rei absolutista. Foram reconduzidos à sua condição de servos. Quer dizer, eu mantive para essa nobreza de origem feudal, eu mantive a relação servil. Se ainda há servos nessa Europa, mesmo que seja uma Europa politicamente absolutista, de poder centralizado na figura do rei, se ainda há servos, eu não posso dizer que socialmente ela deixa de ser feudal. Socialmente, essa Europa ainda é feudal. Por quê? Porque a servidão foi mantida. E se a servidão foi mantida, o feudalismo não acabou do ponto de vista social.
Do ponto de vista político, sim, o feudalismo acabou. Mas do ponto de vista social, não. Não por quê? Porque essas monarquias absolutistas, apesar de serem diferentes das monarquias feudais, elas mantiveram a principal característica, o principal traço social do feudalismo, que é a servidão. Muito bem, pessoal. Encerramos dessa maneira as nossas considerações sobre as origens da forma de governo absolutista. Na nossa próxima videoaula, vamos analisar os teóricos do absolutismo. Inscreva-se na Espaço e Tempo. A história para quem quer compreendê-la. Muito obrigado pela atenção de todos vocês. Um grande abraço e até a próxima.